A gente está vendo, nesse momento, a prova acabada de como os políticos, não importa o lado, eles são capazes de fazer a mesma coisa que o outro lado faz, só que eles se comportam e falam a respeito do que estão fazendo como se aquilo que eles estivessem fazendo fosse diferente do que o outro lado faz, embora seja a mesma coisa. Bom, a gente sabe que o Brasil tem um sistema de eleição estabelecido, funciona de forma irretocável desde 1996, esse sistema de eleição usa urnas invioláveis, que operam de maneira isolada, sem que uma converse com a outra, por acaso chama eletrônica. Nenhum hacker, nenhum agente da Polícia Federal, ninguém até hoje conseguiu entrar numa urna eletrônica e votar para quem quer que seja. O Pato Donald não conseguiu engravidar uma urna, que é o que se fazia no passado. Você já mandava a urna com um monte de voto para o local da votação. A expressão era urna grávida. Não dá para fazer as patifarias que se fazia, por exemplo, pedir a alguém que votasse com um voto falso, colocasse um voto falso na urna, em nome de um candidato adversário, e levasse consigo o voto verdadeiro para fora. A partir de então, esse voto verdadeiro seria preenchido por um cabo eleitoral de alguém, ia ser entregue para o próximo eleitor, que colocaria esse voto e levaria o dele vazio para fora e assim por diante. Quando abrissem a urna, iam encontrar um voto falso para o inimigo. Não dá para fazer isso na eleição eletrônica. As urnas, elas são urnas burras. Elas não são inteligentes, elas não têm inteligência artificial, elas não pensam, não agem, não se auto-apertam. Elas também não conversam porque não tem conexão com a internet, elas não escutam, não dá para entrar em contato com elas, são estanques. Mesmo assim, tem gente criticando a urna, tem gente criticando o sistema, que é o sistema que está estabelecido, e o presidente Bolsonaro é o crítico mais famoso das urnas. Aí quando ele fala sobre as urnas, um monte de gente critica com razão. Mas quando você vai olhar, e aí entra o meu ponto, a gente vê que o questionamento ao sistema vigente, o questionamento ao que foi combinado, o questionamento ao que está estabelecido, que é do que se trata quando o presidente questiona a urna, é um hábito que não é do Bolsonaro. A gente vê isso o tempo inteiro quando uma votação é decidida no Congresso pela forma como tem que ser decidida no Congresso, vai lá um partido qualquer e entra na justiça, recorrendo, questionando, colocando em xeque o que está estabelecido. Então, o presidente Bolsonaro, quando faz o que faz, e merece crítica por fazer, ele está fazendo aquilo que a gente vê sendo feito o tempo inteiro. E agora aconteceu de novo. O MDB tem uma convenção amanhã, convenção nacional, vai escolher o candidato a presidente do partido. Vai ser a Simone Tebet, ela vai se sagrar vitoriosa, essa palavra vitoriosa usada com o MDB numa convenção para escolher candidato a presidente da República é piada. Nunca um candidato do MDB venceu uma eleição presidencial e a posição do MDB nas eleições presidenciais são patéticas. A começar de 1989, Ulisses Guimarães, o desempenho risível. Orestes Quercia, um desempenho patético. E sempre. O MDB, o último, então, foi uma piada, né? O Henrique Meirelles, que teve 1% dos votos, aquela coisa patética. Então o MDB com eleição presidencial é uma piada. Mas olha o que está acontecendo no MDB. O MDB resolveu que ia lançar um candidato próprio. E escolheu a Simone Tebet, senadora do partido, uma figura importante do Congresso Brasileiro, um destaque do Congresso Brasileiro, uma figura admirável do Congresso Brasileiro, e aí resolveram, vamos de Simone Tebet. Ok. Já tentamos tudo, né? Tentamos o presidente nacional do partido, o sujeito mais importante que o partido já teve, que foi o Ulisses Guimarães. Então vamos um coco. Vamos em frente, vamos embora, bora. Escolher a Simone Tebet. Aí a Simone Tebet fez acordos com o PSDB, para o PSDB botar vice, fez acordos com Cidadania, etc. Pouco importa. Aí o MDB, que tem uma característica incrível, que ele é um festival de alas.
Quer dizer, um partido que tem uma ala que hoje apoia o Lula, uma ala que hoje apoia o Bolsonaro, uma ala que hoje apoia não tem nenhum candidato e uma ala que hoje apoia a Simone Tebet, que equivale mais ou menos a não ter um candidato competitivo, pelo menos. Uma candidata que tem uma porcentagem de votos que dá, numa das pesquisas que saiu ontem, caiu de 4-2. 4-2. Ela quase estava na margem de erro, caiu ainda pela metade. Então entendem os que defendem o apoio ao Lula, os que defendem o apoio ao Bolsonaro, os que defendem não ter candidato nenhum, que escolher a Simone Tebet é alocar recurso numa candidatura que não vai vingar. Mas o ambiente para discutir isso, em última instância, é a Convenção Nacional do Partido marcada para amanhã. E essa Convenção Nacional do Partido foi marcada da forma como outras convenções foram feitas, como outras decisões partidárias foram feitas e autorizadas pelo tribunal, pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma convenção por meio de uma plataforma digital dessas aí, que não importa. Uma dessas aí. Aí, a ala que defende o Lula, tem um grupo dentro dela, que é liderado pelo senador Renan Calheiros, que é crítico do presidente Bolsonaro, que esculhamba o presidente Bolsonaro, que ridiculariza o presidente Bolsonaro, que fala barbaridades do presidente Bolsonaro. Que ele fez? Ele entrou no TSE, ele entrou na Justiça, ele foi ao Tribunal Superior Eleitoral para questionar o modelo. Questionar o modelo, questionar, de certa maneira, a urna, a forma de colher votos, e dizendo na ação deles que há uma grave irregularidade porque a plataforma não garante o sigilo do voto. Vê se tem cabimento um negócio que está instituído, consagrado, autorizado com resolução. Como é que você vai criticar o presidente Bolsonaro por fazer algo que eu considero criticável, que é esculhambar as urnas, mas você pega e esculhamba as suas urnas também, faz a mesma coisa. Aí o MDB, se defendendo, diz que não há irregularidade e que, enfim, que a votação vai ser seguida conforme as regras e tal. Mas o fato é que é uma piada. Nós estamos diante de uma piada. A gente está diante de um sistema que vai coletar os votos, esse sistema vai dar um resultado que vai ser a Simone Tebet. E aí, como essa turma não quer que dê Simone Tebet, aliás, quer adiar para ver se dá para negociar mais, para poder ter mais força e vencer a convenção, e a convenção do partido tirar apoio ao Lula, a convenção do partido, no caso é o interesse deles, ou tirar apoio ao Bolsonaro, que, enfim, a ala que entende que pode vencer é a ala que quer apoiar o Lula desde já. Então questiona o sistema, entra na justiça e coloca em risco uma convenção que vai ser transmitida ao vivo pelas redes sociais, etc. e tal, e sobre a qual não pesa nenhuma dúvida de irregularidade, né? O PSDB não fez a sua convenção, o PSDB não fez um sistema de prévia, inclusive com coleta de dados que deu tudo errado, mas não é a integridade que está sendo discutida. Então, o que eu quero chamar a atenção é que como é que a gente vai erguer um país se a gente não trabalhar em cima de regras estabelecidas? Como é que a gente vai erguer um país se a gente não trabalhar em cima daquilo que foi combinado? Tem aquela famosa frase, o combinado não sai caro. Foi combinado. Nós estamos combinados que é urna eletrônica, nós estamos combinados que a convenção vai se dar por meio eletrônico. Aí vem a turma querendo entrar na justiça. Não, mas a justiça é a expressão da democracia, estou lutando. Como assim? Eu não posso questionar as urnas eletrônicas? A democracia é poder falar. Claro, se o Bolsonaro tentasse falar o que ele fala na China, não ia dar certo, né? Se o Renan Calheiros tentasse falar o que ele está falando em Cuba, não ia dar certo, né? São ditaduras que não vão concordar com o que eles propõem, regimes que a palavra democracia não existe, né? Mas no Brasil existe. Mas se a gente pegar a democracia como um argumento para tudo tentar desmontar, para nada tentar construir, a gente vai pegar a democracia e vai dizer: a democracia é um sistema que permite eu
E é verdade, porque trabalha com a liberdade, e tendo liberdade sem responsabilidade, você faz o que bem entende, pode destroçar tudo. É um regime que permite eu destroçar o meu futuro. Permite mesmo. No regime ditatorial você não faz isso. O rei pode destroçar, o presidente pode destroçar, o ditador pode destroçar. Mas o povo, ou os partidos, não há partidos, né? Não há nada. Há os partidos formalmente estabelecidos que sustentam o regime. Então, a gente tem que saber lidar com a democracia, e quem tem que saber lidar com a democracia são os líderes. Porque o povo dá um show, o povo dá um exemplo. Comparece aos locais de votação, vota, protesta quando está irritado, vai às ruas, mas com mais civilidade do que esses camaradas. Quer dizer, o Renan Calheiros, que foi líder de governo no governo Collor, que foi senador da República, que presidiu o Senado, foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, experimentado senador, vivido senador, ele vai para a Justiça questionar um negócio que ele sabe que é uma imbecilidade, que ele sabe que é uma estupidez, que ele sabe que é uma molecagem. Para quê? Alguém vai dizer, não, mas ele já foi moleque como relator na CPI da Covid, viveu momentos de adolescência na CPI da Covid. Mas olha isso aqui. Eu estou entendendo que o sistema não segura, o sistema não garante a inviolabilidade da integridade. É um besterol, é uma enganação, é uma piada. Então, aqui, eu estou citando esse caso e comparando com o caso do Bolsonaro. Alguém vai dizer, não, mas as magnitudes são diferentes. O Bolsonaro está questionando o sistema nacional de votação e o Renan está questionando o sistema doméstico de apuração de votos dentro do partido dele, mas o princípio é o mesmo, é respeitar o que está estabelecido, é se curvar à maioria, é entender que o assunto está encerrado, entender que perdeu, saber lidar com a derrota dentro da democracia. Então, são iguais, aquele que critica e aquele que é criticado. O que critica tem que saber o seguinte, está fazendo a mesma coisa do que aquele que ele critica. E isso não colabora em nada para o amadurecimento do país, nem do ponto de vista democrático, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista político e nem do ponto de vista econômico. A transformação do Brasil vai se dar no momento em que esse tipo de palhaçada dê lugar a discussões maduras. Quer discutir se o MDB deve apoiar o Lula, quer discutir se o MDB deve apoiar o Bolsonaro, quer discutir se o MDB deve sair como outros partidos saem sem candidato a presidente da República, quer discutir se deve sair com candidatura própria e quer discutir se essa candidatura própria é a Simone Tebet, discuta, perdeu. Agora vai encher o saco do Poder Judiciário, aí abarrota o Poder Judiciário, aí entope o Poder Judiciário. O Poder Judiciário já não precisa de muita desculpa para trabalhar pouco. Aí vai fazer o Poder Judiciário ficar trabalhando com coisa que não interessa. Então, fica registrada a distorção conceitual, a distorção ética, a distorção de princípios embutida nessa ação completamente maluca que já caiu. O Fachin já não aceitou, o Tribunal Superior Eleitoral já derrubou. Mas isso exigiu que o Fachin tomasse uma medida, exigiu que o Tribunal Superior Eleitoral distribuísse, exigiu que... É o princípio. Vamos nos curvar à vitória. Se ela não é nossa. Se ela não é nossa, vamos festejar. Mas não faz esse tipo de palhaçada.